Salve, rapaziada, vamos mais aqui um resumo do novo debate e pegar os principais momentos, rapaziada. Ao longo do caminho, enquanto o Arthur caminhava para a próxima ruína do Jeans para sair do lado do pântano, onde eles na atual ruína que eles estavam, basicamente nós podemos ver que a irmã de Arthur, ela desenvolveu um tipo de habilidade. Esse tipo de habilidade era que ela podia controlar uma flecha de mana, que ela conseguia atirar. Mas só, rapaziada, essa não é a primeira vez que a gente vimos isso. Lá atrás, na novel, quando o Arthur estava treinando com a relíquia, que ele pediu a ajuda da irmã dele, a irmã dele também conseguiu manifestar uma forma de mana dentro da relíquia onde Arthur estava, que foi a mana que ela se lembrava foi a aparência de Sylvie. Então, rapaziada, essa habilidade a irmã de Arthur já tinha. Mas só que com o passar do tempo, agora que a irmã de Arthur ganhou uma relíquia, essa habilidade ela foi aprimorada. Traduzindo, a habilidade ela tá muito mais forte do que ela quando ela usou para ajudar Arthur a treinar. Basicamente, ela conseguia ativar uma flecha de mana e essa flecha de mana conseguia ter basicamente uma forma de vida. Ela conseguia controlar a forma dessa mana. Com o passar do tempo que ela ia andando, ela ia testando essa mana dela, né, em vários tipos de forma. Só que ela percebeu que geralmente essa forma ou explodia, ou essa forma desmanchava. Basicamente dependendo do comando dela. Ao passar do tempo que ela vinha testando essa flecha pelo caminho, explodindo algumas coisas, até chegou um ponto que ela foi perguntar para Regis sobre mais ou menos se Regis poderia ajudar ela, como melhorar essa habilidade dela. Aí, como sempre, Regis deu algumas teorias para ela e simplesmente ela testou e percebeu que ela conseguiu criar um tipo de mana que essa mana estava se movimentando. Mas essa mana só se movimentava enquanto essa mana estava conectada a ela, basicamente. Então Regis perguntou a ela se ela podia fazer outra coisa com esse tipo de mana, tipo fazer alguma explosão, fazer algum tipo de coisa. Então Regis deu a ideia para ela dela compactar e forjar mais mana para ver se ela conseguia explodir alguma coisa. Com a ajuda de Mika, Mika criou uma barreira de lama e mandou ele testar a força dela. Basicamente, ele criou tipo um disco com mana compactada e jogou nisso. Só que depois que teve essa explosão, a explosão foi muito grande. Praticamente a explosão destruiu praticamente os lagos de ácido que estavam ao redor, praticamente matando alguns sanguessugas, matando muita coisa, tá? Foi uma explosão muito grande. Só que nesse meio tempo, o Arthur também percebeu e Arthur já ficou alerta, pensando que era um ataque de algum ser que estava na mesma ruína que ele estava. Então, basicamente, Arthur já ficou em modo de combate, a Lyra também já ficou em modo de combate. Só o que Arthur aí depois ele falou que não foi ela que teve aquela ideia de fazer isso. Foi de Regis, tá? Essa parte foi bem engraçada, tá? Regis com a cara admitindo que realmente foi ele que deu aquela ideia para ele. Só que quando passar do tempo, eles decidem continuar seguindo viagem pela ruína do Jin. Só que o que acontece? Aonde aconteceu a explosão, começa a se juntar vários tipos de sanguessuga. Até que aparece uma forma de uma criatura lá, gigante lá. Com isso, todos percebem que realmente isso é uma zona de perigo. Aí começa uma luta entre o grupo de Arthur, manda todo mundo ficar em alerta e começa uma luta entre o grupo de Arthur versus essa criatura que tava lá. Essa criatura parecia uma hidra com algumas cabeças. Só que quando ao passar do tempo que Mika, Liva começavam a cortar as cabeças dessa criatura que surgiu, essa criatura começava a crescer mais cabeças nela. Tipo uma hidra, quando você corta uma cabeça, ela cresce duas. Quando corta duas, cresce quatro. E assim sucessivamente. Com isso, várias cabeças que eles iam cortando e iam crescendo mais. E a criatura não parava de atacar eles, e vários sanguessugas atacando eles também. Só que chegou a um ponto que essa criatura conseguiu pegar Mika. Só que a irmã de Arthur ativou algumas flechas e conseguiu libertar Mika com as suas flechas explosivas. Até aí tudo bem, o capítulo estava desenvolvendo, mas só que chegou em um ponto que basicamente deu para perceber que Arthur estava treinando eles para ver como eles lidavam naquela situação. Basicamente, Arthur não fez nenhum movimento assim de defesa muito alto assim. Rapidamente, Arthur poderia ter acabado com aquela criatura.
Mas ao mesmo tempo que Arthur poderia ter acabado com aquela criatura, Arthur também queria ver qual era a capacidade do grupo dele. Realmente, será que o grupo dele está pronto para lidar com isso? Enquanto a irmã de Arthur, todos ali focavam em matar as cabeças, e as cabeças começavam a crescer mais, crescer mais, crescer mais, chegou um ponto que eles estavam perdendo o controle da batalha. Praticamente essa hidra gigante, feita de verme e essa sanguessuga, ela estava já com muitas cabeças. Por mais que eles cortassem as cabeças, ela ainda estava criando mais. Quando chegou um ponto que a própria Retentiva Viva, ela percebeu que eles não iam dar conta daquilo. Aquilo era uma besta que eles não tinham como bater de frente com aquilo. Basicamente foi nesse exato momento quando ela apelou para Arthur e falou: o único que pode realmente lidar com essa, o único que tem realmente poder para lidar com essa criatura é você, Arthur. Então, basicamente, Arthur e Regis começaram a lutar contra essa besta, mais ou menos, essa hidra, mais ou menos. Só que, por mais que Regis praticamente queimava essa sanguessuga, e Arthur cortava a cabeça, mais cabeças começavam a surgir, várias cabeças começaram a surgir. Então foi aí, rapaziada, que realmente Arthur percebeu que o verdadeiro corpo da Hidra não era as cabeças que estavam saindo do solo, mas sim o próprio núcleo da besta que estava embaixo do subsolo. Basicamente, Arthur imbuiu mais éter na sua espada, fez sua espada crescer e conseguiu cortar esse verme e matou esse verme. Basicamente, Arthur deu conta, mais ou menos, desse verme. Apesar disso, Arthur também deu algumas dicas para Mika. Disse que Mika estava treinando, sua rotação de mana estava muito lenta e estava ruim. E falou também para Liva e para Eli que elas não perceberam que o corpo do inimigo estava embaixo do subsolo. Basicamente, Arthur deu um tipo de treinamento para eles, explicando mais ou menos. Deu um sermão. Só que quando ao passar do tempo, mais para frente, Leila e Mika estavam conversando, então Leila contou como a Grona conseguiu fortalecer o exército dele praticamente, que era uma questão que todo mundo queria saber. Praticamente o que foi que aconteceu? Os magos antigamente, quando Arthur tentou. Não, Arthur não, rapaziada, perdão. Quando a Gruna tentou botar as tatuagens, basicamente ali, as runas, né, nesses magos, não foi todos os magos que conseguiram se adaptar a essa nova runa. Por quê? Praticamente para alguém conseguir ter algum tipo de poder assim alto com essas runas, essa pessoa tem que ter uma linhagem boa, tem que ter um núcleo avançado e praticamente, rapaziada, não era todas as pessoas que tinham esse requisito para atingir tal poder. Mais ou menos isso. Algo que foi que aconteceu. A Grona teve a ideia de cruzar as raças entre os magos e os Asuvas. Quando a Grona cruzou entre as raças dos Asuvas e esses magos, automaticamente essa raça evoluiu em um patamar alto, traduzindo, a chance das pessoas que recebiam essas runas e essas tatuagens assim, mais ou menos, aumentavam. Praticamente o nível de compatibilidade com essas runas praticamente era quase 100%. Traduzindo, rapaziada, praticamente a Grona evoluiu, evoluiu e criou uma nova raça onde praticamente é 100% compatíveis com o propósito dele, que eram as runas, tatuagens, esse negócio aí que ele queria colocar para aprimorar as pessoas. Traduzindo, a Gruna conseguiu ter uma fraqueza que as pessoas tinham que não era compatível e simplesmente aprimorou aquelas pessoas para que sejam compatíveis com o propósito dele. Mais ou menos assim, foi mais ou menos isso a explicação que Viva quis dar. Mas também, rapaziada, não podemos notar também que ao decorrer do capítulo que nós percebemos que por mais que Mika e a irmã de Arthur, Eli, elas assim sejam fortes, rapaziada, não tem como chamar assim, não tem como dizer assim que elas estão preparadas para estar naquela ruína ali, porque praticamente é como se fossem crianças indo a passeio, tá ligado? Porque, mano, eu esperava, tipo assim, mais de Mika, tá ligado? Nem eu esperava que Mika fosse agir daquele jeito, rapaziada. Mika e Eli. Até eu entendo a parte de Eli, ela ser um pouco fraca, não ter treinamento, mas, pô, Mika, ela é uma lança. Ela já recebeu treinamento. Ela já lutou algumas batalhas e tipo, na ruína, ela parece um nível de uma criança. Tipo assim, ela não se comporta assim como Lyra. Apesar de Lyra já ter a vantagem que ela já tem ido em ruína já, ela já sabe mais ou menos como funciona aquilo.
Mas só o que nós podemos ver foi que, tipo assim, Mika ainda não se realmente se adaptou a realmente aquele cenário. Ela não, tipo assim, tá ciente realmente do quão difícil é onde ela tá. Ele, tudo bem, que ele é a primeira vez que ela tá ali, nunca teve assim uma batalha muito séria, tá testando os poderes dela, tá tendo uma evolução. Até aí nós podemos ver que é compreensível. Mas essa parte de Mika não tá 100% em alerta, fica um pouco a desejar, tá ligado? Ela é como uma lança, tá vendo? Como muitas pessoas esperam muito de uma lança. Outra coisa também, rapaziada, que algumas pessoas não chegou muito a perceber foi que a explicação de Lyra é que realmente Eli, ela vai aumentar de nível, ao ponto que ela for treinando e ela for evoluindo a runa dela, ela vai chegar a um ponto que ela vai ter um controle absoluto sobre aquilo. E tipo assim, se isso realmente chegar a acontecer e ele conseguir dominar 100% aquela runa, nós podemos ver, cara, que realmente Eli, ela vai se tornar um personagem muito forte futuramente, muito forte. Essa habilidade que ela demonstrou nunca foi vista na obra. É uma habilidade praticamente que ela consegue dar vida à mana. Aí, se nós paramos para pensar nas possibilidades que ele pode fazer assim, quando ela tiver um total controle, rapaziada, ele simplesmente ela pode criar criaturas de mana, ou então algumas explosões, rapaziada, que possa simplesmente eliminar o inimigo. Tipo assim, pelo nível de explosão que foi demonstrado, de estrago que ela pode fazer, quando ela tiver um controle, rapaziada, de 100% dessa runa dela, ela simplesmente pode conseguir matar praticamente qualquer pessoa ali de núcleo branco. Se for possível, rapaziada, com um treinamento, rapaziada, ela seria capaz até de matar até um lança. Ele seria capaz de matar um lance ou qualquer explosão. Dependendo do nível dela. Dependendo do quanto ela vai evoluir isso, rapaziada. Basicamente, rapaziada, o capítulo terminou com Arthur indo para a próxima ruína do Jin. Rapaziada, o capítulo foi bem legal, tá ligado? O capítulo foi bem interessante. Mostrou algumas evoluções de Eli. Mostrou também que realmente aquele monstro que apareceu não era grande ameaça para Arthur, nem para Regis. Eles conseguiam lidar facilmente com isso, tá ligado? Também nós percebemos também o nível, a questão de diferença do nível ficou bem claro entre assim, o nível que Arthur tá e o nível que ele está. Praticamente, rapaziada, ali, o nível de Arthur, aquela ameaça ali para Arthur, não é uma ameaça grande. Praticamente, Arthur nem precisou usar a runa de destruição, não precisou nem tipo, usar realmente os seus poderes mais fortes, as suas habilidades. Praticamente, Arthur lidou usando o mínimo com aquela criatura. Só que ao contrário das outras pessoas, as outras pessoas praticamente usavam tudo o que tinham. E praticamente elas não iam ser capazes de vencer aquela criatura. Até a própria Lila reconheceu que só Arthur conseguia lidar com aquela criatura. Então, rapaziada, pelo menos nós vimos o nível mais ou menos de Arthur, um nível de um deus para um nível de mortais, mais ou menos assim. É isso aí, rapaziada. Esse foi o resumo da nova, rapaziada. Se gostou, peço sinceramente, conto com a inscrição de vocês aí no canal para ajudar o canal a chegar a 300 inscritos. Valeu, rapaziada. Até a próxima. Fui.